Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos outro texto do irmão Samuel Mouta, cujo nome é Discipulado Transformador. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. Vocês sabem, eu não escrevi o texto de forma alguma, nem ajudei a escrever. Então o que eu faço? Eu leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Então hoje nós leremos Atos 16, do versículo 9 até o 10. São 2 versículos bem curtinhos. Então já deixa aí sua Bíblia preparada. Quero pedir que, encarecidamente, que se vocês puderem, compartilhem esse nosso devocional, para que outras pessoas também tenham o privilégio de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Se puderem, se inscrevam no canal, compartilhem, acionem o sininho, enfim, vamos fazer com que a palavra de Deus possa ser expandida. Agora que o meu recado está dado, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos que realmente nós possamos sermos discipulados e discipularmos as pessoas, que possamos fazer com que a Tua palavra, cada vez mais, ela se expanda. Senhor, que nós possamos aprender isso hoje. É em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então, o versículo 9 e 10 de Atos 16, eles marcam um momento decisivo para a missão, né? A missão do irmão Paulo. Porque ele tem uma visão durante a noite, onde um homem lá na Macedônia pede para ele assim, ó, implora, passa na Macedônia e ajuda a gente. E assim que ele acorda, ele pensa, bom, vamos embora. Pega os companheiros dele, o irmão Paulo pega os companheiros dele e chegam à conclusão que Deus está chamando para eles pregarem o evangelho lá na Macedônia, naquela região. Ora, isso fica claro que Deus direciona aquilo que Ele quer, né? Deus guia a missão do irmão Paulo de forma sobrenatural, mostrando que Ele está no controle da expansão do Evangelho. Então, mesmo que você não faça a sua parte, Deus vai direcionar alguém para fazê-la. Outra coisa importante é que temos que ter sensibilidade à voz de Deus. Então, o irmão Paulo, ele não hesita. Ele ouviu e ele responde prontamente àquele chamado, demonstrando o quê? Total obediência e total prontidão. Então ele não fica, ó vida do céu, será que vou, será que não vou? Não, ele reconhece a voz e já atende. Outra coisa importante é que essa visão vai representar o chamado missionário para a Macedônia, né? É um clamor para povos que ainda não conheciam a palavra de Deus, não conheciam a mensagem de Cristo. Então é um convite para que a palavra de Deus, ele atravesse fronteiras, que seja transcultural e vá para outras regiões, né? E ali se inicia então a missão do irmão Paulo na Europa, que é quando o evangelho entra no continente europeu, começando pela Macedônia, o que teve um grande impacto no resto da Europa, né, em relação ao cristianismo. Ora, essa passagem ela é muito usada para que a gente possa ser inspirado em relação às missões e para que a gente possa se lembrar que Deus continua chamando pessoas para levar esperança onde há necessidade. Então ele não se esquece disso. Então fica tranquilo, se você não quiser fazer a sua parte, ok, depois você se entende lá com o Eterno. Mas ele vai sempre arrumar alguém que possa fazer aquilo que ele deseja. Os planos de Deus não ficarão parados porque você não está afim, porque eu não estou afim. Não. O Senhor vai sempre dar um jeito dos propósitos dele acontecerem, tá bom? Vamos ler Atos 16, de 9 a 10. Ele diz assim, ó. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão,
procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Bom, então, ficou bem claro, né, que o Paulo não perdeu o foco, né? O versículo aí que o irmão Samuel Multa escolheu é o 9 que diz: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Bom, ser discípulo é o quê? É seguir o mestre. Foi isso que Jesus fez com os 12, chamou aqueles 12 homens para segui-lo. E conviveu com ele, ensinou, pregou e foi demonstrando o que pregava e o que ensinava. Jesus amou cada discípulo, serviu cada discípulo e cuidou de cada um deles. Jesus fez discípulos e mandou que aqueles discípulos que ele fez fizessem outros discípulos, de forma que chegou até nós. Então, o irmão Paulo, ele tem uma visão de um jovem lá na Macedônia, sedento do evangelho, que diz: olha, vem para cá e ajuda a gente. Quer dizer, eles queriam saber da palavra de Deus, né? E a partir do versículo 10, então, você vai vendo que a narrativa de Atos muda da terceira pessoa para a primeira pessoa do plural. Ou seja, o próprio escritor, que é o irmão Lucas, ele passa a caminhar com eles até o final da narrativa, de forma que dá um indício bem claro de que aquele jovem do texto era ele, aquele a quem Paulo discipulou. E aí o irmão Samuel Mota vai dizer que ele se lembra de um amigo que foi pastor dele e amigo, um homem chamado Israel Alecrim, que já morreu, que já está com Deus. E ele fala que ele tinha uns 8 ou 9 anos e ele passava lá na casa dele. Para quê? Para chamar, para fazer visitas, para aprender, enfim. E ele foi tendo aquele homem como uma referência. E ele foi aprendendo muito sobre a Bíblia, doutrina e aconselhamento. Ora, aquela amizade entre o pastor Samuel Multa e o pastor Israel Alecrim perdurou até que o pastor até que o pastor Israel Alecrim morreu. E morreu perto dele se formar. E o que ele quer dizer com isso? Que no discipulado há uma aproximação de mente e de coração. Um convívio agradável de ensinamentos, cuidado mútuo, verdade, amizade e amor. Então não adianta você querer discipular alguém, falar do que não vive, exigir da pessoa que ela faça coisas que você não faz. Então, o verdadeiro discipulado está intimamente ligado com cuidado, um cuida do outro, uma amizade verdadeira e um amor. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Quantos estão dispostos a compartilhar a vida discipular? Porque às vezes a gente fala do que não vive e aí fica difícil compartilhar, né? Bom, agora eu vou terminar, vou deixar aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que o discipulado é importantíssimo e transforma as pessoas, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra também do que a gente está aprendendo lá no Salmo 25, versículo 12, que é o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, obviamente, se Deus nos instruir no caminho que devemos seguir, nós podemos, então, direcionar outras pessoas a seguir este mesmo caminho. Tá bom? Então, agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.